Todos acharam Levítico 6, hein? Versículo 8. Diz o seguinte: então o Senhor convocou a Moisés e orientou-o dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Qual que é a ordem? O holocausto ficará na lareira do altar, à noite até o raiar do dia, e nela se manterá o fogo do altar. Eu não sei quanto tempo vocês têm de conversão, quanto tempo vocês têm de vida com Deus, né? Mas quando nós vimos para Cristo, né, rendemos as nossas vidas, entregamos as nossas vidas ao Senhor, tudo é muito novo para a gente é intenso nessa relação, é como quase que num namoro, quando a gente conhece a nossa esposa, nosso cônjuge, nós queimamos, nós costumamos dizer que a paixão é algo quente, que queima, né? E assim também é por Deus. Nós, quando temos um encontro com Cristo, nós queimamos por Ele e temos uma paixão, tem algo que nos consome, né? E deveria ser assim por todo o tempo, querido, porque isso é um mandamento, né? Para os sacerdotes, para Arão e para os filhos de Arão, para a minha e para a tua vida. Nós temos a responsabilidade de manter a chama, de manter o fogo do Senhor queimando em nós de dia e de noite. Nós temos refletido bastante a respeito do movimento de casa de oração, não como uma congregação que adora 24/7, mas como muitas congregações que estão adorando o tempo todo, né? E temos entendido a responsabilidade de manter esse fogo aceso. Mas, queridos, primeiramente isso precisa estar queimando em nós, porque na verdade nós vamos nos acostumando com o relacionamento com Deus. Um dos maiores perigos que nós temos é acostumar com a unção e começar a fazer as coisas no automático, e começar a achar normal, agora tudo bem, nós nos entregamos mesmo, e Jesus me ama e eu amo Ele também, então vou viver a minha vida aqui, e as coisas vão ficando cada vez mais, né, relativas. E nós falamos hoje pela manhã, nós vamos vendo cada vez mais um evangelho de dualidade, né, ou de secularismo, né, e a nossa intelectualidade, queridos. O Afonso falou de uma maneira muito própria pela manhã, mas o inimigo ele vai nos lançando, né, e nos nossos pensamentos já vai falando: isso não é bem assim, né, e isso não é bem assim, vai nos afastando e vai apagando essa chama. E nós precisamos manter isso aceso, querido. O nosso relacionamento com Cristo precisa ser intenso, não só no dia em que nós conhecemos Ele, mas todo o tempo. Nós precisamos estar constantemente apaixonados por Cristo e precisamos desejá-lo mais do que todas as coisas. Agora vamos ser sinceros, será que é isso que tem acontecido com as nossas vidas? Será que nos importa mais obedecer e fazer a Cristo do que a nós mesmos? Porque a ordem deveria ser essa. Abra em Lucas capítulo 3, vamos lá na frente um pouco. Lucas no capítulo 3, no versículo 16. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, digam, espera um pouquinho. Ficou misturado. Vai dar certo. Aleluia. Achou. Lucas 3,16.
Diz o seguinte: então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu realmente creio que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, há um batismo de fogo. Sabe por quê? Porque o fogo do Senhor, ele é um fogo consumidor, mas ele também é um fogo refinador, E nós precisamos compreender isso, porque às vezes quando o fogo de Deus nos toca e dói um pouquinho, a gente já espana, E passamos por processos. Muitos de nós têm passado por processos difíceis nesses dias, e nós tentamos entender o porquê ou para quê. E na verdade às vezes murmuramos e tentamos sair dessa situação, mas nós estamos sendo refinados, queridos. O Rafa recebeu uma palavra no passado, de que o Senhor iria refinar ele, como que é, Rafa? Como ouro de Ofir, 7 vezes. 7 vezes, olha que palavra boa de receber. Mas no final do processo do refino, querido, resta um ouro de Ofir. Todo mundo quer ser ouro de Ofir, mas ninguém quer ser refinado 7 vezes. E aí as dificuldades, as nossas angústias, as nossas próprias concupiscências, como diz a palavra, vai nos esfriando e vai apagando essa chama. E a nossa intelectualidade, o nosso jeito de querer resolver as coisas, o nosso jeito de ser, a nossa murmuração vai apagando essa chama. E eu começo a ficar cada dia um pouquinho menos apaixonado por Cristo. Reflete você aí mesmo se não era muito mais intenso quando você conheceu o Senhor. E talvez você soubesse muito menos a respeito da Bíblia, muito menos a respeito da palavra, muito menos a respeito das coisas do Senhor, Mas você era muito mais apaixonado. De repente eu falo para você que o que tem faltado para nós nesses dias é um pouco de inocência, querido. Quando nós chegamos para Deus, nós somos inocentes nele. Tudo para nós é muito novo, a gente fica curioso, algumas coisas a gente tem medo, Se vem uma irmã um pouquinho mais pentecostal, a gente já não sabe se é o diabo ou se é o Espírito Santo que pegou. Mas a gente está apaixonado, e a gente se entrega de verdade, e aquilo queima e fica queimando dentro de nós. E aí nós vamos começando a aprender, e agora eu já sei o que fala em João 3,16, e Deus amou o mundo e deu a vida dele por mim. E aí a gente começa a ficar os entendidos, E de repente aquela simplicidade, essa inocência, ela vai se esvaindo, e vai nos revestindo de intelectualidade, e também junto com isso de incredulidade, querido. Eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que não estude a Bíblia, um nécio, um tolo na Bíblia, não. Você precisa ser profundo na palavra, inclusive porque um dos combustíveis que mantém esse fogo aceso em nós é a palavra. Mas nós não podemos ler a palavra e discernir ela no nosso intelecto, mas nós precisamos ter a palavra revelada no nosso espírito, querido. Tem uma grande diferença. Porque se nós compreendermos isso, nós vamos entender o processo que nós temos vivido, E apaixonados por Cristo, você não vai ter tempo de pensar em si próprio. Quando você estiver realmente entregue ao Senhor, e os propósitos dele for prioridade na tua vida, sabe, eu tenho refletido muito em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, isso precisa ser rema na tua vida. Se você compreender que você, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, buscando em primeiro lugar a Deus, todas as demais coisas vão te ser acrescentadas. Não há angústia, não há tribulação, não há fome, não há nudez, não há perigo, não há espada, não há mal, Não, quer sair da Bíblia? Não há cartão de crédito, não há cônjuge, não há patrão, não há chefe, não há subordinado, não há nada que vai te separar do amor de Cristo.
Agora isso precisa ser verdade em você. E talvez quando você fosse um pouco mais inocente na palavra do Senhor, seria mais fácil você acreditar nisso. Sabe por quê? Porque você estava vivendo algo novo. E vivendo algo novo, você ainda não tinha frustrações em Cristo. Então você ainda não tinha tanta sabedoria, mas também não tinha incredulidade. Porque à medida que você se relaciona com Cristo, você começa a se achar, ainda que no inconsciente, um merecedor das coisas do Senhor. E aí você já começa a se achar, bom, não, eu faço. Está vendo? Eu não sei porque está acontecendo isso comigo, porque agora eu vou no culto todo domingo. E agora eu leio a Bíblia, eu leio um capítulo da Bíblia por dia. E durante muito tempo a gente foi estimulado a orar 1 hora por dia, com tempo mínimo. Então agora também eu consigo orar 1 hora por dia, não sabe nem o que está orando, porque não tem relacionamento, tem uma regra, mas está orando, e aí isso vai gerando em nós o quê? Uma soberba. Nós começamos a ficar merecedores. Agora já não é mais a respeito da graça que Cristo traz para mim, mas é a respeito que eu mereço, porque afinal de contas eu tenho feito por Ele. E é por isso que eu falo que de repente nós temos que ter saudade da inocência, queridos. Porque como nós chegamos e é tudo novo, as primeiras palavras proféticas que eu recebi de que Deus estava me livrando de morte, eu nem dormi. E hoje quando eu recebo uma palavra profética, eu já falo assim, vou confirmar em Deus. Porque agora eu já sei que algumas palavras proféticas que liberaram sobre a minha vida não aconteceram. E eu também já sei de que algumas coisas que eu pedi ao Senhor durante esse tempo, estando em Deus, entregue em Deus, congregando, não aconteceram. E essas frustrações vão nos tornando incrédulos, queridos. Agora, a Bíblia não nos garante em nenhum lugar, olha, venha no culto de domingo e na segunda-feira eu vou multiplicar o dinheiro da tua conta. Você não vai ter mais dificuldade. Ninguém mais vai te ofender. Ninguém mais vai te tirar do sério. Talvez o problema não esteja no nosso relacionamento com Deus em si, mas na expectativa que nós criamos dele. Porque os relacionamentos que são duradouros, querido, ele precisa ser sem interesse. Inclusive num casamento. Inclusive numa parceria de negócios ou no que seja. Quando há interesse na relação, ela não dura. Sabe? Eu gosto muito do Andy, me agrado muito dele porque ele me serve. Porque eu enxergo nele algo que eu preciso. E eu sei que ele vai poder fazer tal coisa por mim. Então, cara, Andy, estamos juntos. E o dia que ele dizer, não deu, eu o afasto. Talvez essa seja uma história fácil de entender quando falamos entre duas pessoas, mas nós fazemos isso com Cristo, queridos. E nós nos entregamos para Cristo, dizemos, Cristo, estamos juntos, estou apaixonado. Quantos aqui já ficaram apaixonados? Amém? Pode vir o seu amigo dizer, cara, aquela menina é muito torta, cara. Você vai falar, não, ela é linda. Uau! Não é assim? Olha os adolescentes lá no fundo dando risada. Toma atento, gente. Toma atento. Por quê? Porque, queridos, a paixão só faz nos ver a coisa boa. E quando nós vimos para Cristo e estamos apaixonados, nós olhamos para Ele e aquilo nos fascina, nós falamos, uau! Esse é o Cristo. E à medida que nós nos relacionamos com Ele, se nós não perseverarmos nisso, em manter essa chama, qual é o combustível? Porque há níveis de fogo, querido. Não sei se você faz churrasco ou não, Os churrasqueiros de plantão aí vão entender bem. Mas já experimentou comprar um carvão meio úmido? É terrível. Está lá, o fogo está aceso, mas não assa nada. Leva 3 horas para assar um pedaço de carne. Depois, quando assa, ela está dura, feito um pau. Porque o fogo, meia boca, desidrata a carne, além de tudo.
Mas está aceso. Olhando de fora está igual. E aí a gente fala, não, estou queimando. Eu estou queimando. Está pegando fogo, olha aí, ó. E parece que está pegando fogo, né? É o foguinho de Enorex. Parece, mas não é. E esse é um caminho que nós muitas vezes nos atentamos e nós vamos caminhando para a morte, querido. Talvez não para a morte física, mas para a morte espiritual. Porque a incredulidade, a intelectualidade, o secularismo é algo que tem matado a igreja. Esse relativismo é algo que tem matado a igreja. Nós falamos aqui pela manhã, nós estivemos na Europa, querido. O problema da Europa não foi falta de Deus, o problema da Europa foi excesso de homem. Grandes homens, grandes avivalistas estiveram na Europa. O Senhor teve grande mover do Espírito Santo sobre a Europa. Mas eles foram ficando tão intelectuais, tão sabidos. E essa sabedoria, essa intelectualidade, por isso que a Bíblia diz que a letra, né, a palavra mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você tentar entender a Bíblia, tentar entender a palavra de Deus, simplesmente lendo um livro de história, querido, você vai morrer. Vai te trazer condenação, vai te trazer culpa, ou então vai te levar para um outro extremo. Vai te deixar soberbo. Uau, agora eu entendo. Eu sou muito bom de escatologia. E agora eu já posso discutir com todos os maiores teólogos. Mas cadê a vida com Deus? À medida que eu entendo a palavra de Deus me relacionando com Ele, que o Senhor sopra sobre o meu ouvido, revelações a partir da palavra dEle, isso vai acendendo em mim novamente uma chama. Então eu começo a entender que o fogo ele vai se manter aceso com palavra, mas é com uma palavra revelada, com uma palavra rema do Senhor para você, e com oração, com relacionamento, com entrega, com verdade. Você precisa ser tão verdadeiro com Deus a ponto de chegar para Ele e dizer: ó Deus, se tranca no seu quarto, diz para Ele: ó, não aguento mais. Quando você não estiver aguentando mais, diga para Ele: eu não aguento mais. Nós estávamos falando agora à tarde sobre um pastor que teve expressão, se assim pode dizer, né? O nome dele teve expressão nacional no meio gospel aí, que nem é algo tão bom assim hoje, mas eu não vislumbro isso para mim, por exemplo. Mas ele teve. Ele tinha uma grande congregação e estava passando por um processo de depressão. Se atolou em dívida com uma big church e está passando por um processo de depressão, porque de repente não percebeu que esse fogo estava apagando. Mas o Senhor é bom e está retomando. De repente o Senhor nos deixa passar por algumas coisas, nos leva um pouquinho para o deserto e fala: filhão, ó, vamos lá, vamos dar uma volta. Abra lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Diz o seguinte: ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Né? O que Moisés estava vendo, querido? Uma sarça. Quantos aqui sabem que é uma sarça? É uma árvorezinha, um espinheiro. Tem algumas traduções para isso, né? Mas é um vegetal pegando fogo. Quanto tempo dura se você colocar fogo naquela árvore ali?
Sabe por quê? Porque nós precisamos ser como essa sarça, querido. Nós podemos estar em meio ao fogo, mas não nos queimar. E para que isso aconteça, se nós formos lá no livro de Daniel, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas você lembra lá da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados na fornalha. O que é que eles disseram quando ameaçaram de jogar eles? Eles disseram, ó, pode pôr fogo aí, não tem problema. O Deus que eu sirvo é fiel e justo para me livrar. Todavia, se Ele não me livrar do fogo, ainda assim eu sei que Ele me ama. Sabe, a fé, ela precisa ser estabelecida no amor, querido, e não no poder do Senhor. Porque quando nós estamos no meio do fogo, nós temos que ter a certeza que o Senhor é quem nos ama. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Porque senão nós vamos de manifestação em manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. E isso vai nos gerando fé. Quando a gente vê um milagre acontecendo, uma pessoa sendo curada, levantando de uma cadeira de rodas, você fala, uau, esse é o Deus que eu sirvo. Que alegria! Mas isso vai passando. Isso vai passando e junto vai passando a tua fé. Agora, se você entende que Deus te ama, se Ele quiser, Ele é fiel e justo para te livrar disso que você tem passado. Mas se Ele não te livrar, ainda assim Ele te ama. Aí você vai entrar no meio do fogo e não vai se queimar, querido. Fala, Faraó, acende aí 10 vezes mais. Nabucodonosor, põe fogo aí. Né? Agora, como é que nós temos vivido nesses dias? Qual tem sido o teu grau de relacionamento com o Senhor? Como é que você tem abastecido? Sabe por quê? Se você pegar o teu carro e andar, sei lá, uns 700 quilômetros sem abastecer, o meu até menos, mas não sei, um bem econômico aí, né? Sem abastecer, ele vai parar. Qual é o combustível que você tem colocado nesse fogo na tua vida? O que é que você tem feito para preservar essa chama acesa? O que é que você tem feito para aumentar o grau desse fogo? Agora a graça é que nós servimos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e hoje Ele tem te dito, querido, eu estou aqui. Sabe, o Senhor tem nos chamado hoje, nessa noite, para que nós possamos refletir e discernir. Lembra da igreja do Apocalipse? Lembra-te de onde você caiu? Vamos discernir onde foi que a gente deixou esse fogo apagar, querido. Vamos discernir onde foi que nós negligenciamos o fogo do Senhor, o relacionamento com Ele. Nós vamos entender quem é que nos direciona, querido, quem é que nos guia, né? Precisamos entender aonde é que nós temos vivido, onde é que nós temos estado, onde é que nós temos nos colocados, porque só o fogo do Senhor vai nos direcionar. Abra rapidamente um pouquinho para frente, em Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13, no versículo 21. Diz o seguinte: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Se nós deixarmos o fogo do Senhor se apagar em nós, nós vamos nos perder, queridos. Sabe, o Evangelho nunca foi a respeito de nós, de quanto nós somos bons, ou nós somos merecedores, ou nós somos potentes, intelectuais, sabedores. O Evangelho sempre foi a respeito de misericórdia e de graça, de um Deus que nos ama, nos quer
nos guarda e nos guia. Você precisa aumentar o teu nível de relacionamento com Deus para que Ele te guie e te direcione. Sabe, aí as tuas decisões diárias, sabe, essas que você tem que tomar todo dia, e algumas são difíceis, vão ser guiadas por Deus, querido. E eu vou te dizer uma coisa, talvez você não veja o resultado disso hoje, mas certamente em pouco tempo você vai ver uma mudança de um ciclo. E as coisas que estavam dando todas erradas, quando elas passam a ser decididas em Deus, começam a dar certo. O grande problema é que isso não é imediato, porque nós vimos escolhendo errado durante toda a vida. E aí nós recebemos uma palavra dessa num dia, então hoje, ou amanhã cedo no máximo, eu escolho certo e quero já olhar para ver o que aconteceu. E aí, como eu não vejo nada, eu esmoreço e falo, está vendo? Não adiantou nada. Mas a minha palavra para você é persevere. Persevere nisto. E você vai ver a tua vida ser transformada, querido. O Evangelho não fala a respeito de nós, o Evangelho fala a respeito de uma transformação em nós. O apóstolo Paulo o tempo todo foi tentando gerar transformação na mente dos homens, dos gentios. Nós não podemos servir ao Senhor com a nossa mente antiga, querido. Nós não podemos servir ao Senhor com o nosso conhecimento adquirido, talvez nos livros, talvez nas histórias, ou talvez naquilo que nos contaram. Nós precisamos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. Deixar que o fogo de Deus queime em nós, que nós possamos arder por Ele. Sabe, joga combustível aí. Deixa Ele te tocar, querido. Deixa o doce fogo de Deus te tocar. Quer virar ouro de Ofir? Deixe ser refinado. Nós precisamos nos alinhar como igreja. O Senhor está estabelecendo algo que nós precisamos ser cooperadores. Ou nós vamos ser cooperadores ou espectadores, queridos. E o problema de ser espectadores é que nós vamos atrasar o processo de Deus. Sabe, quando a gente vai lá para a Europa e vê todo esse humanismo, né, que tomou conta, essa dualidade grega dentro da igreja, isso, aos meus olhos humanos, me desanima muito. Porque eu falo, cara, perdeu? Mas a palavra do Senhor me diz o final. Então, eu tenho refletido muito nesses dias, que o Senhor conta com nós, Ele vai levantar um grande exército, Ele conta com a gente. Mas Ele vai triunfar, Ele vai ganhar com ou sem a gente, querido. Aí é uma questão de escolha tua. De que lado você vai ficar? Vai ficar passivo assistindo aquilo que Ele está fazendo? Ou vai ser cooperador da obra dEle, apressar a vinda dEle, atingir com o fogo que queima em você as pessoas ao teu lado, ser igreja dessa porta para fora amanhã? Nós precisamos escolher. E o Senhor olha para nós com misericórdia e graça, querido. E Ele entende as nossas limitações. E Ele nos compreende, Ele não nos condena. Ele não nos traz peso de culpa. Ele não é um chefe soberbo e bravo e rancoroso. Ele é um pai de misericórdia e de graça, que te ama, que te formou, que te fez e que te chama de volta. Agora você precisa olhar para Ele com paixão. O teu coração precisa queimar por Cristo de novo, querido. E aí nós fatalmente vamos começar a viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados em cumprir o propósito de Deus. Então eu quero trabalhar para o Senhor. E aí eu posso ser o porteiro da igreja, eu posso ser o cara que vende o livro, eu posso ser o músico, eu posso ser o pastor. Eu estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo para Ele, eu estou fazendo para Ele, eu estou fazendo para Ele. Mas se eu não estiver queimando por Ele, querido, não adianta nada. Nós precisamos queimar por Cristo.
Amém?